quando você não tiver mais frio na barriga, quando você fizer alguma coisa, tipo agora aqui, cara, tô com frio na barriga, você tá com frio na barriga. É legal porque quando você estiver fazendo algo que não esteja mais dando frio na barriga, possivelmente é algo que não faz mais sentido pra você. Mas eu consigo fazer a diferença nas pessoas na minha volta, no meu ecossistema. E aqui eu faço a minha diferença. O mundo é daqueles que dizem, aqueles que mostram os problemas que tem, aqueles que não mostram. Na verdade, todo mundo tem. Tem das duas formas de a gente passar por isso, né? Que é você se lamenta ou você enfrenta. A minha versão de 80 anos, 90 anos, vai olhar pra essa versão e vai dizer, ainda bem que tu fez tudo isso aqui, ó. Foi horrível, mas ainda bem que tu fez tudo isso aí, porque daí por isso a gente conseguiu chegar aqui onde a gente chegou. Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um episódio do Mentabilidade Podcast, um podcast voltado para a gente falar sobre mentalidade, sobre ambição, sobre habilidade, como a gente se transforma numa pessoa melhor, num profissional melhor, que possa buscar cada vez mais a tal da alta performance. Então, com vocês, hoje aqui, a Lu Dreon. Lu, te apresenta para esse povo, a câmera é tua. Oi, gente! É um prazer gigantesco estar aqui. Eu até agradeço agora, a partir de agora, já pelo convite. Eu tô me sentindo honradíssima. Eu amei. Eu amo conversar, eu amo comunicação e tenho descoberto isso cada vez mais na minha vida. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciana Dreon. Eu sou médica veterinária de formação. Médica veterinária. Agora eu não entendi mais nada. Começa por aí. Tá, tem umas coisas. Logo a galera vai entender. Logo a galera vai entender. A gente ficar umas 3 horas conversando aqui. Tá, beleza. Eu sou natural de Santa Maria. Tá. Me formei vai dar pra perceber no sotaque, né? Ah, vai dar. Ainda tem um pouquinho, né? Mas tem um monte, mas né? esse é o charme, né, Lu? Esse é o charme, né? Tá. Sou natural de Santa Maria, me formei no FSM lá em 2014. E depois disso, eu trabalhei em frigorífico de 2015 até 2018. Tá. Frigorífico, indústria de alimentos. Vim morar aqui pra região. A parte de inspeção que era, Lu? Mais inspeção e depois responsabilidade técnica da indústria também. Sempre voltado a alimentos, assim, de origem animal. Em 2016, a gente veio morar pra cá, aqui em Arroio do Meio, que foi quando a gente se conheceu, né? Vai fazer quase 10 anos. Pois é. Pois é, um tempinho. E aí, a partir dali, eu vi que tinha especialização aberta na URGS, na área de alimentos de origem animal, e eu me inscrevi. Tá. E ali começou meu roteiro nessa área pra me especializar, pra querer buscar mais mesmo, assim, essa questão. Isso toda a parte profissional, né? Então, em 2016, eu fiz a especialização. Eu sempre fui aquela pessoa da faculdade que dizia, não, nunca vou fazer mestrado, jamais, que horror, ficar estudando, credo. Em 2017, eu fui pra Minas Gerais visitar minha irmã em São Paulo e a gente foi pra Minas no final de semana. E a gente entrou numa loja lá e era uma loja de queijo. Caramba. E me deu um clique, assim, eu fiquei, gente, eu preciso fazer isso aqui na minha vida, eu preciso. E algo me chamou muito forte. Eu comprei quase toda a loja, minha irmã ficou louca. Ela falou, como é que tu vai voltar com isso aqui tudo num avião, com tanto queijo e tal? Eu vi queijo recheado de todos os tipos e eu voltei com a ideia de abrir a minha loja. Então, em 2017, surgiu essa vontade de ter a minha loja própria. E então, em 2017, abriu a seleção para o mestrado profissional na URGS e eu falei, é isso. Eu não tenho técnica em vendas, eu não sei como faz isso, mas eu vou ter propriedade nos produtos que eu vou vender. Certo. Então, eu vou estudar mais a fundo para saber a diferença de um queijo para outro, de uma linguiça para um salame, para todos esses rolês de alimentos. E eu vou saber mais propriamente sobre o alimento. Me inscrevi, entrei no mestrado profissional em 2018. E aí, eu comecei a pagar com a minha língua. Aquela coisa, tu cospe para cima e o cuspe volta 10 vezes mais rápido no meio da tua testa. Tá. Então, de 2018, aí 2020 veio a pandemia. 2020 foi o que realmente cortou, assim, o meu laço com o frigorífico. Então, por muito tempo eu me vi ali naquele trabalho, que era muito cansativo, muito exaustivo. Sim. E hoje eu vejo pro meu perfil como pessoa, não dava certo, porque eu sou uma pessoa expansiva, eu gosto de dar risada, de ser amiga das pessoas. E no frigorífico tu não pode, não é nesse sentido tudo, ainda mais na fiscalização. Sério, profissional. A maioria... Mas você, né, fiscalizando, você tem que demonstrar... A maioria masculino. Tem que ser séria, imagina, eu uma guriazinha recém-formada, eles ficavam, querida, eu trabalho aqui há 40 anos, vem aqui gritar comigo. Então, enfim, ali em 2020, quando cortou isso, essa questão da pandemia, o frigorífico, eu retomei o mestrado, ainda foi lá no final de 2021, meio que na força do ódio, porque eu pensei, eu quero abrir minha loja e eu tava focada nisso, que é a determinação. Tu me pediu das 3 palavras que me definem, uma delas é determinação, eu tava determinada a isso. Retomei final de 2021 e maio de 2022 eu defendi o meu mestrado. Outubro de 2022 eu abri a loja, porque a partir dali parece que eu me dei a licença de agora eu posso fazer acontecer a loja, agora eu tenho credibilidade e propriedade, então agora é o meu momento. Então, em outubro de 2022 eu abri a loja. E a partir dali,
todo o meu profissional foi acontecendo. Eu digo a partir dali porque é a partir dali que eu fui me conhecendo como profissional. Perfeito. Até então, parece que todos os caminhos me levaram a isso. E quando eu me vi na loja, eu pensei, preciso fazer marketing digital. O digital hoje em dia é a vitrine. Sim. Então, eu pensei, preciso me jogar nisso. Comecei a fazer stories. Tá. Morrendo de vergonha, porque meu perfil era fechado. Eu era solto, sempre fui assim com os meus amigos, mas nunca em rede social. Então eu pegava aquele celular e ficava assim, oi gente, bom dia, tudo bem? Eu só piscava, eu não fazia nada, não me mexia. Mostrava, chegou a linguiça aqui, ó, novinha, defumada. Morria de vergonha. Então, a partir dali, eu fui desenvolvendo essa parte. E quando os clientes chegavam na loja, eles até diziam isso de Santa Maria. Mas tu não é daqui, né? E eu falava, não. Por quê? É que tu é bem dada, né? Tipo, as pessoas aqui não estavam acostumadas com isso. Sim, com tanta intimidade, assim. E eu me soltando cada vez mais, porque eu amo pessoas. Eu sempre amei pessoas. Só que eu gosto de me relacionar com pessoas bem, não na questão do frigorífico que tinha que chamar atenção, corrigir processo. Não podia mostrar os dentes, porque de certa forma, um dos frigoríficos que eu fui contratada pro controle de qualidade, a mulher me falou isso, uma das gerentes, ela disse, tu mostra muitos dentes, não dá. E eu pensava, gente, como é que eu vou fazer isso? Era muito difícil pra mim. Segue sendo ainda. Sim. Só que então, com isso, com a loja, eu fui me encontrando cada vez mais e me soltando. Perfeito. E assim, só pra galera entender também, quando você tava falando de loja, assim, qual foi o negócio que você abriu, assim, para as pessoas entenderem qual é que é o nome da tua empresa, o que vocês fazem? Eu tenho a Estação Estiva, é uma loja de produtos coloniais, artesanais e todos do Rio Grande do Sul. Então, a ideia dos produtos é eles serem produtos de rótulos limpos. Eles não têm conservante, aditivo, corante, ou têm o mínimo possível exigido por legislação. Perfeito. Então, que é a parte que eu atuo, né? Atuei por muito tempo, trabalhei, estudei muito tempo. Que é isso, por exemplo, uma linguiça congelada não precisa ter nitrito e nitrato pelo regulamento técnico dela, pela legislação dela. Então, eu busco esses produtos todos do Rio Grande do Sul. Tá. E trazendo esse alimento mais natural. Então, muitas pessoas chegam lá na loja ainda e falam, aqui que tem produtos naturais, isso tem castanha. Eu fico, gente, natural. Pode ser um doce de leite que é feito de leite e açúcar. Só que as pessoas não estão acostumadas a ler o rótulo, a perceber o que é feito um produto. Então, o doce de leite de mercado, nossa, mas esse doce de leite é maravilhoso. Mas ele tem glicose, amido, ele tem muita coisa adicionada pra ficar brilhoso, pra ficar... Sabe? Então, eu prezo por esse produto, que não quer dizer que ele seja ruim, bem pelo contrário, ele é muito melhor às vezes. Sim. E com nada de conservante aditivo que é ruim pra nossa saúde. Eu sou a louca dos rótulos, assim, eu leio tudo. Você faz um check-up geral do rótulo, assim, pra dar uma olhada em tudo. E provo todos os produtos, eu conheço todos os produtos. E faz uma seleção muito boa dos teus fornecedores todos. também. Né? Isso aí. Justamente. E, Olu, beleza, você tava falando dessa tua trajetória, dessa tua jornada, assim, e ela é muito interessante, porque você tá indo pra um lado... Tá, beleza. Vamos dizer que tem a loja, ela de certa forma é um elo entre os dois lados, né? Com toda você tá certeza. aqui, você através dela, através do conhecimento que você já tinha gerado aqui, você conseguiu usar isso para abrir um negócio, mas descobriu outra parada, certo? Que é o marketing digital, que é o mercado de influência. E qual foi, assim, eu gosto muito de falar sobre os pontos de inflexão, assim. E eu quero que se tu puder fazer uma viagem no tempo, um pouquinho mais para trás, assim, olhar quais foram os pontos de inflexão, os grandes pontos de mudança, as grandes viradas de chave que você teve na tua vida, que foram te formando até você chegar aqui nesse momento, com uma clareza do que você quer para esse momento aqui, para agora, porque amanhã ninguém sabe o que a gente vai querer, a gente pode mudar de ideia. Mas assim, conta pra gente um pouco assim, quem é a Lu lá de criancinha, assim, e de repente os pontos que foram acontecendo pra você chegar até agora. A Lu lá de criancinha era uma criança bicho do mato. Tá. Não conversava com ninguém, chorava quando chegava a visita lá em Santa Maria. Eu morava com a minha avó, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, meu irmão nasceu. Tá. Então, a minha mãe tentou me deixar com babá, eu não ficava. Tentou me colocar em escolinha, eu não ficava. Eu era um bichinho do mato mesmo, eu chorava com todo mundo. E ela pensou, um belo dia, vou deixar ela na avó pra morar lá, pra ficar lá essa semana e tal. Nem era pra morar a ideia. E acabou que eu fui ficando. Gostou, então, a mãe se sentiu confortável? Me senti confortável, maravilhosa. Morava minha avó, minha tia e meu avô. E eu morava junto com eles. E aí eu ia final de semana pra minha casa. Pra casa dos meus pais, no caso, né? Então, quantos anos tu tinha? Eu tinha 1 ano e 8 meses quando eu fui morar com a avó. E fui pra casa dos meus pais de volta com 11 anos. Eu estudava no colégio ali perto. A mãe ia todos os dias lá, tomava café da tarde comigo e tal. Mas eu não tinha essa convivência com eles. Eu tinha só no final de semana. Então, a Lu, bicho do mato, seguiu sendo bicho do mato.
Porque não tinha uma convivência com a família, se sentiu, de certa forma, abandonada. Hoje eu entendo tudo, porque outro ponto é a terapia, obviamente. Sim, eu comecei a fazer terapia em 2020, e aí que eu fui entender que tinha todo esse rolê por trás. Sim. Toda a questão de repetição de padrão familiar, toda a questão disso de não ter morado na casa dos meus pais, de não me sentir pertencente, de ter a obrigação de sentir que eu precisava agradar todo mundo. Então, sabe, muitas questõezinhas que eu fui observando com a terapia. Você foi descobrindo os porquês. Fui descobrindo os porquês. E fui querendo buscar cada vez mais. Porque eu pensava, tem coisa aqui. Dá pra melhorar aqui. Olha só, mas por que eu tô agindo de certa forma? Então, a terapia foi o que me abriu essas portas, que começou a me trazer essa clareza. E a partir daí, muito curso. Eu comecei a me inscrever em um curso de autoconhecimento, inteligência emocional, mentalidade. Eu gosto muito de estudar. Eu amo estudar, eu sou muito curiosa. Tá. Então, estudar sobre mim é uma coisa que me traz muito prazer, muita felicidade. E eu percebo o quanto eu me desenvolvo pessoalmente buscando esse conhecimento sobre mim. Sim. Eu acho que um dos propósitos da minha vida, sabe que muitas pessoas falam em propósito, qual é o teu propósito maior? Não. Eu acho que o meu propósito maior é me desenvolver. É olhar para as minhas questões, olhar para os meus BO e resolver os meus BO. É uma cura mesmo interna de repetição de padrão que todas as famílias têm, né? Sim. Todo mundo tem. Só que quando eu ouvia essas histórias, eu pensava, mas isso aqui, imagina, minha família sempre foi maravilhosa. Nunca me faltou nada, sempre tive muito amor. Toda a minha família perto, só que a minha criança percebeu algo, de certa forma, que eu não sabia. Então, isso a gente carrega dentro da gente. Muitas pessoas estão aí na rua com a criança ferida dentro delas. Sim. E não sabem, e não percebem. E estão reagindo e agindo sem nem perceber, inconscientemente. Padrão. Eu acho que a gente tá vivendo uma era onde mais a gente consegue quebrar os padrões, né? Porque agora a gente tem conhecimento que isso existe e a gente já tem ferramentas para quebrar esses padrões, né? Que muitas vezes... Porque hoje é basicamente uma escolha. A gente pode escolher, eu não quero mais ser aquilo ali. Eu não quero mais repetir. Exemplo, eu tive casos de alcoolismo na família, por exemplo. Quando eu fui olhar, cara, problemas que não eram da pessoa em si, mas sim que ela vinha repetindo padrões. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que quebrar o padrão, certo? Eu não poderia simplesmente... Se eu deixasse a coisa andar, eu seria mais um capítulo naquela história, né? De você, às vezes, ser principalmente quem mora em cidade pequena, tem sempre aquela família mal falada, sabe como é que é aquela parada? E então, cara, eu tava naquele negócio e eu falei assim, mano, alguém tem que acabar com isso, né? E aí, só que pra isso você tem que estudar, pra isso você tem que filosofar contigo mesmo um monte de vezes, tentar encontrar onde é que foi o ponto que fez isso acontecer e onde é que muda. E eu acho que o principal disso ainda é tu ter consciência. E é tu querer. Porque tem inúmeras vezes eu quis também ajudar outras pessoas, porque eu via, passando pela mesma situação que eu já tinha passado, fazendo as mesmas coisas que eu já tinha feito. E eu pensava, não faz isso. Vem aqui, olha como tu tá fazendo. Olha isso. E a pessoa fica assim, vou ali pegar um café. Tá. Se a pessoa não quer, a pessoa pode estar se afogando. Se ela não tiver com a mão assim, dizendo, me ajuda, não adianta. Eu já perdi muito minha energia, meu tempo, tentando salvar a vida do outro. Eu sei o quanto eu já tentei fazer isso. E o quanto eu gastei a minha energia fazendo isso, deixando de viver a minha vida. Então, hoje é uma coisa que eu não faço mais. Mas também, óbvio que eu tô sempre querendo ajudar. Mas a pessoa tem que querer primeiro. Sim, é consciência, sempre, né? Consciência. Porque eu acho que tem dois tipos de mudança que elas acabam acontecendo. Quando você tem um problema, normalmente, que eu acho que a maioria das vezes, quando tu tá num momento de dificuldade, tu vai buscar soluções. Ou então por você ver alguma coisa, sei lá, por exemplo, você vê alguém melhor que você e você fala, eu também quero isso. Entende? Então não foi talvez por um trauma, mas foi por uma visão, também. Por uma referência que você decidiu mudar. Senão você não tem consciência, por exemplo, de que é importante mudar. Então a gente muda e a gente adquire consciência ou por um problema, né, que acontece, ou por ter uma visão com alguma outra referência que você teve e fala, cara, eu quero aquilo ali também. Ou por uma dor muito grande também. Então é a dor ou a visão, né? E aí que se estabelece o processo de consciência, que também tu teve em algum momento. Falou, cara, eu quero mudar isso aí. E aí depois, quais foram os próximos capítulos assim, que foram sucedendo? Eu acho que os próximos capítulos estão acontecendo. Tá. Okay. Porque a vida segue acontecendo, né? Sim. Mas o que eu sinto agora, que é... Eu acredito e entendo que é o melhor capítulo da minha vida que eu tô vivendo hoje. Sim. Porque eu tô me conhecendo tão bem a ponto de conseguir caber na minha própria pele e gostar de onde eu habito, sabe? Sim, perfeito. Porque
querendo ou não, a sociedade quer impor, né, padrões, quer colocar tudo numa caixa, quer dizer, fala mais baixo, não seja tão emocionada, não fica pulando desse jeito, por que tu ri tanto? Tu é bem dada, né, aquela coisa toda. Sim. Então, hoje eu gosto de morar onde eu moro, na minha pele, no meu corpo, sabe? Eu gosto do que eu sou e eu bato em cima disso. Por mais que digam qualquer coisa, hoje não me incomoda mais. Sim. Eu sempre fui espalhafatosa, sempre me vestia assim. E isso não é um padrão de, agora todas as mulheres têm que fazer isso. Não, isso sempre foi meu. Sim. Só que por muitas vezes eu me abafei porque, nossa, eu tô muito bem vestida. Eu vim arrumada demais. E agora, por que tu veio com tanto brilho? Eu pensava, sabe? Sim. Tipo, hoje eu não me importo mais com isso. Sim. Eu não me importo com o que o outro pensa sobre mim. Sobre a minha personalidade, não sobre o meu trabalho. Com certeza, sobre o trabalho, não tem como dizer, não me importo com nada. Claro que não, isso é mentira. Quem disser isso é mentira, né? Perfeito. Mas isso não me abala mais. Hoje eu seguro a informação aqui e fico, por que isso aconteceu? O que tá rolando? O que eu pego pra mim? O que eu não pego? Hoje eu consigo fazer isso. Filtrar isso, né? Filtrar isso. E que é difícil, né? Por muitas Total. vezes. Não quer dizer que, agora eu tô super evoluidona e aí eu consigo fazer tudo. Não. É um caminho. E as crenças que a gente tem, elas não nos largam nunca. Elas estão sempre agarradinhas aqui, ó. Tu só tem que negociar com ela todos os dias. Dizer, oi, querida, tudo bem? Fica no teu lugarzinho hoje, tá? Obrigada. Tu também, fica aqui. Então, tipo, tu tem essa consciência de... Tu não vai conseguir eliminar. Tu tá carregando. Tu tem que controlar. É isso, né? aí. Eu acho que esse é um ponto que isso eu imagino que seja a maturidade, assim. Você entender que você talvez não vai eliminar. Tu não tem como eliminar o teu passado, tu não tem como eliminar talvez as suas crenças, mas tu consegue controlar. Eu falo que é o próprio medo. Muitas vezes a gente não faz coisas por medo, mas quando é que a gente toma as melhores decisões na vida? Quando a gente consegue ser maior que o nosso medo. Né? Quando a gente consegue dizer que medo, eu sei que tu existe, mas fica aí controlado, que eu vou ter que fazer um negocinho aqui. Se pegar na minha mão agora, tu vai ver, tá Entendeu? congelada. Isso, tá congelada, tá um medão aqui assim, ó. Isso, o coração mas e eu isso tô, aí. claro. Tá? Mas esse é o ponto. Quando a gente tá com medo, e uma outra coisa sobre medo é assim, as melhores decisões a gente toma quando a gente controla o medo, e não a ausência de medo, mas o controle do medo, certo? E também uma outra coisa que eu falo muito, quando você não tiver mais frio na barriga, quando você fizer alguma coisa, tipo agora aqui, cara, tô com frio na barriga, você tá com frio na barriga. É legal porque quando você estiver fazendo algo que não esteja mais dando frio na barriga, possivelmente é algo que não faz mais sentido pra você, né? Com certeza. Então eu acho que esse é o bacana da coisa, assim, é entender esse contexto. E eu quero só fazer um link, porque antes você falou do que os outros falam, né? E uma coisa que eu entendi ao longo da vida também é que as pessoas, muitas vezes, elas não falam mal da gente porque elas necessariamente querem o nosso mal. Nunca. Na verdade, nunca. Não. Ou assim, poucas querem o nosso mal, certo? Mas por que as pessoas falam, não, para de fazer isso aí? Bom, você tá muito dada. Ou, para de fazer esse negócio aqui, né? O que você tá inventando história? Fica tá maluca? Tá doida, guria? Na verdade, é o seguinte. Todos que não entendem o que a gente tá fazendo, eles vão nos criticar. Mas não porque eles não querem que a gente faça, querem de uma forma maldosa, mas é simplesmente porque eles não entendem. Os loucos só foram julgados porque dançavam, Isso. porque os outros não estavam ouvindo Isso. a música, E aí, né? o cara quando diz assim, uma vez quando eu fui abrir meu negócio, que eu ouvi assim, cara, mas você é louco. Eu falei, cara, se estão me chamando de louco, é sinal de que eu tô fazendo uma coisa diferente. É isso. Entende? Então, se eu fizesse algo normal, que todo mundo tá acostumado, os caras iam falar assim, beleza. Não, tu é louco? Opa, bom sinal. Estamos no caminho. E o julgamento é uma visão carregada do outro também, né? Da experiência, da vida do outro. Perfeito. Então, mesmo que desejem o mal, digamos, alguém me deseja muito o mal. Vai existir, mas é porque tem o mal dentro da pessoa. Porque a pessoa tá passando por algo muito ruim. Sim. Eu tenho plena consciência Muito disso mais hoje fala também. sobre ela do que sobre Muito você. mais. E parece fácil a gente falar aqui, né? Mas então tranquilo, só falar mal dela. Claro que não, não é. A gente se abala, óbvio que a gente se abala. A gente fica, meu Deus, por que falaram mal? O que rolou? Mas hoje é o que eu falei antes, eu não pego mais pra mim, porque eu paro e penso, mas a pessoa não tá legal. Putz, a vida, sabe, não tá boa. Porque a gente sabe, a gente também, quando a gente não tá num dia bom, tu pega e vai pro trânsito, quando vê, tu buzina. E fico, meu Deus, Luciano, tá buzinando. Tu não enche o saco da vida do outro. Tu tá chata hoje. O problema é teu. Problema teu, engole. Dos outros, né? É autorresponsabilidade também, né? Tu trazer e parar de apontar pro outro e virar o dedinho pra ti. Sim. E esse é o rolê mais difícil mas tem. é que é o mais difícil, porque é muito mais fácil a gente terceirizar tudo, né? Tipo, qualquer coisa que aconteça. Sempre é melhor dizer que o problema tá no mercado, que o problema tá no cônjuge, que o problema tá na família, que o problema tá nos amigos, entendeu? Só, cara, eu falo assim, exemplo, eu acho que uma das coisas que talvez que tu pode falar, o que tu buscou também, que te influenciou a tomar melhores decisões, ou decisões que tu considera que te ajudaram, mas eu sempre digo assim, que nós somos reflexo
das nossas influências. E hoje, o maior superpoder que o ser humano tem, no nível de consciência que a gente tem hoje, é a gente escolher com quem a gente quer estar, com quem a gente quer e por quem a gente quer ser influenciado. Com certeza. Né? E quem foram essas tuas influências nesse processo de formação? Onde é que tu buscou isso? Beleza, são cursos, mas especificamente, tem alguma situação que aconteceu que tu diz, cara, isso aqui me clareou muito, isso foi uma influência positiva? Tem, com certeza tem. Teve um acontecimento mesmo, assim, de virada de vida total, foi o Método CIS que eu fiz ano passado, em agosto do ano passado, que é com o Paulo Vieira. Ali realmente virou meu mundo de cabeça pra baixo. A partir dali que eu entendo que eu comecei a tomar algumas atitudes, assim, algumas inconsciente, algumas conscientemente. Por exemplo, rede social. É algo que a gente tem acesso. Então, ele falava muito lá no Método CIS em trocar de mesa, sabe? Eu, tenho acesso às mesas certas, com pessoas certas, nos lugares certos. Eu pensava, gente, como é que eu vou acessar essas pessoas? Mas a gente tem internet hoje pra isso. Sim. Então, eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu restringi um monte de pessoa, eu não assisto mais stories e tal. Coloquei pessoas que me interessam. E não quer dizer que seja 100% conteúdo. Então tem o Instagram é todo... Não. Tem pessoas também. Óbvio, tem meus amigos, tem... Mas, pessoas que eram fúteis, assim, que hoje que eu percebo que não me acrescentavam. O que é tóxico não está mais contigo, vamos dizer Não tá. E se ainda tá, eu tô tirando. Sim. Eu tô conseguindo fazer essa limpa, assim. Comecei ali pelo Instagram. Enfim, amizades, até conversas, assim. É que depois que tu toma... Ali parece que eu tomei a consciência. Ali foi o meu... Eu, acordei, assim, ó. Oi, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo à vida. Foi ali. Então, eu falo realmente de boca cheia porque mudou a minha vida. Mudou a minha vida. A partir dali, até porque hoje eu tô fazendo toda a grade de cursos ali em Porto Alegre também, seguindo essa... jornada que eles chamam, porque realmente é um caminho, né? A gente quer que mude do dia pra noite, mas não é assim. Sim. A gente vai seguir sempre mudando, sempre buscando, e eu amo buscar isso também. Eu tava justamente pensando aqui, eu uso um termo muitas vezes para meus alunos aí, que eu mentoro também. Eu falo que a gente tem que fazer uma faxina nas nossas influências, né? Eu acho que é o primeiro passo. Cara, você quer mudar alguma coisa na tua vida, a primeira coisa que você vai fazer é uma faxina nas tuas influências. O que é uma faxina? Cara, você não é obrigado a seguir quem você está seguindo, não é obrigado a estar acompanhando os canais que você acompanha, não é obrigado a trabalhar na empresa que trabalha, não é obrigado a estar com quem você está, não é obrigado a ter a família que você tem. Uma família, como assim? Não, beleza, cara, é só pai e mãe, tá registrado lá, o resto, mano, tu escolhe basicamente o que tu quer. E o certo, na verdade, é honrar pai e mãe, né? E honrar pai e mãe não quer dizer que tu precise estar no meio da briga de família ou de coisa que não te faz bem também. Aí tu vai desonrar, porque tu vai estar lá no meio gritando e xingando todo mundo. Perfeito. Então, são coisas que a galera levou como uma verdade. Tipo, não, mas eu vou ter que ir naquele almoço em família, mas me faz muito mal, volto chorando. Cara, não vai. Sim. Sabe? Honra eles, agradece pela tua vida, agradece por tudo. Sim. Mas tem coisas que faz tu uma precisa ligação entender. por vídeo bem feita de 5 minutos, se for no caso, troca uma ideia rapidinho, conecta com beleza, eles tá ali. tudo certo. Tudo certo, mas não precisa mais estar naquele ambiente, né? Exato. Porque se vê quanto o ambiente pesa a gente, né? Muitas vezes a gente tá assim, parece que, nossa, é um negócio que pega. Você tem que ter uma armadura muito grande pra não deixar te influenciar, sabe? Você chega às vezes, nossa, é uma energia assim, aí tá todo mundo falando mal de todo mundo, é fofoca pra tudo que é lado. Você fala assim, mano, mas por que eu tô fazendo aqui, cara? E o corpo da gente fala, só que a gente não escuta o nosso corpo. A gente não escuta. E eu comecei a ouvir mais, a perceber mais o meu corpo, a minha intuição, o que acontecia. Por exemplo, eu ia em jantares, assim, com amigas e tal, até ano passado ali. Tipo, que marcavam 8, 9 da noite os jantares. E aí, eu ficava, ai, mas é tarde. Eu não gosto de sair tarde da noite, eu não gosto. Eu gostava. Mudei um monte. Hoje eu sou uma jovem senhora que ama acordar às 5 e pouco da manhã, entendeu? Eu durmo umas 9 e pouco. Mas eu ia... eu vou pra agradar. Sabe aquela coisa de agradar? Eu ia. Eu chegava em casa às vezes chorando. E tinha sido ótimo, não tô dizendo que foi ruim. Foi muito bom, tinha trocas maravilhosas, era muito legal. Mas eu chegava em casa chorando e eu não sabia o que era. E era porque eu tava indo contra o que eu queria. Não é certo ou errado, mas é o meu corpo, é o meu ser que falava assim, ó, não, agora não. Então hoje eu falo pros meus amigos, eu quero me encontrar com vocês de dia, eu quero almoço, eu quero café da tarde, chá da tarde. Coisa de jovem senhora mesmo, sabe? Não quero. Ou tipo, então, às 6:30 da tarde, 7 da noite ali, ó, deu, sabe? Pra dormir às 9, pronto. E sou eu, e tá tudo certo. E podem me julgar também, porque já me julgaram muito sobre... Ai, que isso, tu não tem idade, Luciana, vai ser o quê? Mas eu quero fazer assim. Eu aprendi a me ouvir, entendeu? E é difícil, porque eu perdi muita amizade por causa disso. Sim, perfeito. Muita. Perfeito. E não é fácil. Não é fácil. Quando tu cria consciência e tu percebe, tipo, não, eu quero mudar isso aqui. Não é fácil. Sim. É muito difícil. É que, na verdade, se tu for olhar, né, Luciana, tu tem várias...
Eu falei, olha só, se tu tivesse hoje, tu fosse morar, sei lá, no Japão, tu descobriria uma outra versão tua, Com entendeu? certeza. Se tu fosse morar no Canadá, outra versão. Se tu fosse, sei lá, morar em São Paulo, tu descobriria outra versão. Ou seja, na verdade, a gente é o ambiente que a gente está. E se a gente mudar de ambiente de pessoas, a gente vai descobrir que nós podemos ser uma outra pessoa, inclusive, É, isso entendeu? aí. E a gente vai descobrindo outras Lucianas, outros Darlans no meio do caminho. Então é um negócio muito doido, assim. E é muito maravilhoso vir se descobrindo, assim. Eu tô bacana. amando, tô me permitindo me descobrir, sabe? Eu tô tentando, eu digo pra minha amiga, pra Vanessa, que me acompanha, a gente até tem um perfil fechado no Instagram, que é a Frequência Seja Leve, que a gente chama, que é só pra mulheres. Tá. E a gente tenta trazer, a gente fala que são pílulas de consciência diária, sabe? A gente tenta trazer isso. E ali eu comento com ela sempre, a gente sempre fala que a gente é uma controladora em reabilitação, porque a gente tenta soltar o controle devagarinho. Mas quando vê, tu tá com o controle de novo, tu tá aqui, ó. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Solta um pouquinho, e às vezes ela me olha e fala, relaxa, o que tu consegue fazer hoje? Tá, isso aqui tá na tua mão pra te resolver? Não, né? Então solta. Deixa, né? É com o outro isso aqui. Então a gente se pega, é muito fácil. Quando vê, tu tá querendo agradar o outro sem querer. Sim. É muito rápido pra ti ir de uma polaridade pra outra. Se tu não tá, é orar e vigiar. Se tu não tá vigiando e cuidando, tu caiu de novo na mesma cilada. Vai na E mesma o universo vai te testar. Vai testando. Ele vai vir e vai bater na tua porta e vai falar, olha aqui, ó, eu trouxe um presente pra ti, como é que tu vai reagir agora? Aí tu fica, ai, de novo! Ele Aí vai você te vê testar. todo o filme acontecendo de novo. Ah, né? vê, se tu permite, é rapidinho. É. E assim, e aí vem um ponto muito interessante. Tu foi descobrindo todos esses caminhos e tal, foi abrindo essa floresta aí, foi desbravando essa floresta, entendendo novos caminhos e tal. E onde é que tu abriu, assim, essa consciência sobre o próprio marketing digital na tua vida, assim? Que tu decidiu, falou, cara, eu gostei dessa parada, vou me atirar nisso. Foi com a loja, com certeza. Porque Tá. eu percebi que as pessoas interagiam muito comigo. Me mandavam muita mensagem. Bom dia, nananã. Ai, como tu tá linda hoje. Ai, como tu melhorou o meu dia. Essa é a mensagem que mais me deixa feliz. Tu melhorou o meu dia. Eu recebi mensagem de uma moça que é de Minas Gerais uma vez, dizendo que ela tava triste na cama por não sei quantos dias. E eu fiz ela levantar. Olha que coisa louca. Eu fiz ela levantar naquele dia, olhar no espelho e dar um sorriso. Sim. Tipo, pode ser que... não é questão de ego. Tipo, ai, que Luciana, tu é fera. Não. Mas é que a minha alegria conseguiu atingir a outra pessoa lá de Minas Gerais, do outro lado da tela. E aí isso pra mim foi me dando um fogo mesmo, eu não sei explicar. Uma coisa que tipo, cara, eu preciso passar isso pras pessoas. E isso é nato, é meu. Essa felicidade, esse fogo de vida, eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Só que, igual eu falei, fui abafada por muito tempo no meio do caminho disso. E agora eu retomei, agora eu voltei com força. Agora eu tô aqui pra repassar pras pessoas com a maior força do mundo. E tem dias que eu não tô muito animada também pra aparecer. Tem dias que eu tô desanimada. Hoje eu até falei na Frequência ali, que é o nosso Instagram fechado. Sim. Ali eu entendo que é como se fosse uma jarra de vidro, que eu consigo despejar a minha água num lugar seguro e que querem ouvir o que eu tenho pra falar, perfeito. sabe? Sim. Então ali eu até falei hoje, eu disse, eu tô desanimada hoje, gurias. Eu tô desanimada e eu tenho um podcast pra gravar agora de tarde. E eu falei pra elas, e sabe o que é? Eu tô numa autocobrança absurda e tô percebendo que essa minha desanimação é cansaço. Eu só tô exausta. E a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo sempre, que a gente tem que estar sempre animada e nananã. Eu sigo fazendo stories, obviamente, eu entrego tudo de mim ali. Tu nunca vai me ver na rede social, tipo, ai, hoje eu tô triste. Não, eu fecho a porta do meu quarto, soqueio o chão, bato no travesseiro e tá Vai tudo pra certo. cima. Vou pra cima. Porque ali é o meu propósito de passar pras pessoas felicidade. Não quer dizer, não é falsidade. Tá. Mas é pra trazer a minha melhor versão ali pras pessoas. Eu quero inspirar elas, eu não quero... Eu já postei um dia, tipo, hoje eu não tava muito afim, nananã. Aí veio várias pessoas, eu me identifico contigo, eu também tô chateada. Sim. Não gostei. Tá. Não quero que se identifiquem comigo assim. Não precisa se abraçar nas bengalas aí, entendeu? Não quero. Aham. Eu não quero trazer a pior versão das pessoas. Então, isso eu acho que foi uma coisa que me trouxe muito, assim, tipo... A rede social é o caminho. É onde eu consigo atingir, eu consigo chegar em muita Mais gente. Isso. Eu consigo trazer a minha felicidade, a minha empolgação e consigo inspirar as pessoas. Não só com a minha felicidade, mas também com a minha rotina, com o meu exercício físico, minha alimentação. Que isso também foi uma coisa que mudou muito nos últimos anos. Sim. Muito. Eu era uma pessoa 100% sedentária, que não me alimentava direito. E tu tá todo dia malhando, né? Todo dia. Eu amo, hoje eu posso dizer que eu amo treinar, que me faz falta quando eu não vou. Semana passada eu tava no curso, a semana toda eu não treinei. E eu percebo o quanto de disposição que me falta quando eu não vou treinar. Sim. É disposição de vida mesmo, assim, de fazer, de resolver, de ir atrás. Então, alimentação, tudo isso que eu repasso nas redes sociais ali, eu percebo o quanto
valoriza isso pras pessoas, que as pessoas valorizam isso e me mandam mensagem todos os dias. Sim. Falando da minha energia, que isso contagia, que não. Então isso não tem preço. Não tem preço. Como é que tu te define hoje, Lu, assim? O que tu te vê daqui pra frente, assim? Qual é que é a tua profissão, o teu papel, assim? Resumindo tudo, assim. Cara, eu acho que meu papel é esse. Eu acho que meu papel é na rede social. Hoje eu consigo entender todo o caminho que a loja me proporcionou pra eu sair lá Ela do frigorífico. abriu um caminho pra abrir. você, né? Ela abriu o caminho, com toda certeza, me trouxe pra isso. E hoje eu percebo o quanto eu quero passar essa autenticidade, essa ausência de medo de ser quem tu é, de verdade, de se aceitar, dessa autoconfiança. E não quer dizer que eu sou a rainha de tudo isso, né? É um trabalho. Eu não sou isso, mas... Eu não sou 100% isso, mas as pessoas se inspiram dessa forma. Sim. E eu trago fragilidades também, óbvio. Mas essa busca, assim, espiritualidade é uma coisa que eu tenho entrado muito ultimamente também, que eu fiquei bastante tempo afastada. Então eu acredito que é isso. A rede social hoje é um caminho que eu percebo que eu nasci na época certa. Sabe quando tu entende que, tipo... Eu entendi por que eu nasci nessa época. É pra isso, é pra trabalhar aqui, pra entregar isso pras pessoas... E pra me conectar com elas, porque eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo estar no meio de pessoas. Sim. Amo. Eu tava pensando aqui, porque é natural, né? Tu diz assim, não preciso mostrar meu lado ruim, o meu lado quando eu não tô bem. É que, na verdade, assim, as pessoas já estão assim na maioria das vezes, né? Elas já têm essa bengala, né? De que não tá bom, de que não sei o quê. Só que eu acho que não tá bom pra todo mundo. Todo mundo tem seus desafios, entendeu? O mundo é daqueles que dizem, aqueles que mostram os problemas que tem, aqueles que não mostram. Mas, na verdade, todo mundo tem, né? Então, só que assim, tem das duas formas de a gente passar por isso, né? Tem. Que é ou você se lamenta ou você enfrenta, né? Eu sempre faço uma analogia muito simples. Eu falo que eu faço um desenho sempre nas minhas aulas, que é você, um deserto e um prêmio do outro lado, certo? Tem você, tem um deserto, tem um prêmio. Aí eu falo assim, você tem 3 escolhas na vida. Ou você é um chorão, certo? E aí você olha para aquele deserto e você não tem vontade de atravessar, começa a chorar, porque não sei o quê, porque esse deserto tá aparecendo na minha frente, porque não sei o que, não sei o quê. Ou você tem um helicóptero, que daí pega você e te leva direto para lá, você não precisa passar o deserto, só que a maioria das pessoas, talvez 99,9% das pessoas que vão nos assistir ouvir, elas não têm um helicóptero, né? Ou você, então, terceira hipótese, você atravessa. Só que vamos lá, porque... No meio do deserto pode acontecer o quê, Lu? Quando você tá lá no meio, o que você pode sentir? Calor. Fome, sede. Fome, sede, medo. Ansiedade, desconforto, sei lá, pânico. Solidão, tu entende? Só que esse para mim é o grande benefício do autoconhecimento. É que quando você começa a entender o que o deserto te proporciona, e quando você tá no meio do deserto, tu começa a sentir ansiedade, pânico, medo, mas você fala assim, só um pouquinho. Eu já sei que é assim. Então tá tudo certo. Só segue. Entende? Que ali na frente vai ter um prêmio. E quais são as pessoas que voltam? São aquelas que não estudaram, não entendem que, cara, tá ok, eu vou sentir medo. Só que mesmo assim eu preciso continuar. Né? Eu vou ter meus problemas, sim, só que mesmo assim eu preciso ter força para eu seguir, eu preciso de fato fazer coisas que me fortaleçam e que, cara, bora lá e lá tem um prêmio. É louco que hoje eu percebo que a felicidade é um estado mental, né? É uma escolha, é exatamente isso. É uma escolha. Porque eu sempre me coloquei nessa posição de achar que eu tinha mais, então eu não podia dizer para as pessoas, tipo, ai, vai, faz, nananã. Mas hoje, na situação que eu tô, eu separei recentemente de um relacionamento de 14 anos. Eu morava numa casa lindíssima, era um palácio. Era linda mesmo, assim, eu tinha tudo. E não quer dizer que eu perdi tudo. Sim. Mas eu escolhi sair de lá. Eu escolhi colocar minha loja à venda, que hoje eu coloquei Estação Vestiva à venda. Sim. Eu escolhi fazer essa guinada na minha vida. Sim. E mesmo com tudo isso, não faz um mês que eu me mudei. E mesmo com tudo isso, as pessoas me perguntam, como é que tu tem essa força? Eu tenho uma visão maior, mais forte, que tá lá na frente e que eu sei o que tá me esperando. É o que eu quero, eu tô buscando aquilo. Sim. Então eu tô focada. Tô focada lá na frente. Eu nem sei o que tá rolando aqui. O que tá rolando aqui tá tipo, vamos, bora, vai nada, tipo, vai, tá, sabe? Só segue. Ninguém falou que tipo, ai, que tranquilo, então, maravilhoso. Não, não é tranquilo. Claro que é uma loucura. É uma mudança 100% na vida. 100%. De amizade, de relacionamento, de carreira, tudo. E eu resolvi trocar tudo ao mesmo tempo. Coloca tudo em xeque, vamos dizer assim, nesse momento. Né? Eu realmente soltei o controle. Eu falei pra Vanessa, minha amiga, eu disse, eu soltei o boi com as cordas e ele foi com a cerca, foi com tudo junto. Nossa. Eu larguei. Eu só soltei e entreguei nas mãos de Deus. E falei, vai.
vai que eu sei que tu direciona bem aí o negócio e o homem tá lidando. Então é nesse sentido, eu tô confiando realmente, sabe? Não quer dizer que eu tô parada sem fazer nada, obviamente que não. Tô trabalhando muito, justamente com aquela visão que eu tenho, com o que eu quero pro meu futuro. Mas hoje eu consigo entender que eu sigo feliz. Sim. Eu sigo grata e cada vez mais grata, eu agradeço todos os dias. Por tudo. Até pelo que eu perdi, pelo que eu não tenho, por tudo. Por tudo. Então, eu acho que isso eu tento buscar todos os dias agradecer também, inconscientemente, tá? Não é aquela coisa de marcar uma reunião para agradecer. Eu não gosto de nada forçado. Sim. Mas eu gosto de ter os meus momentos de conexão, de poder colocar uma música, tomar um café, daí olhar pra natureza, olhar pros passarinhos, que seja 5 minutos. Que seja acordar meia hora antes, porque antes eu ouvia as pessoas falando isso, eu falava assim, tem tempo, né? Claro, não trabalha, não faz nada. Eu julgava. Claro, quem julga é porque tá com problema, né? Eu era essa pessoa. E hoje eu faço tudo isso. Eu acordo mais cedo pra ter um tempo pra mim, pra ficar em paz, no silêncio, olhando pro céu, olhando pro nada e pensando e me conectando. E daí, tipo, só de sentir o cheiro do café, eu já fico... Ai, obrigada, meu Deus, coisa boa. Ai, que delícia, sabe? Às vezes eu deito antes na cama também pra dormir, pra ficar tipo, ai, que delícia essa cama. Então, tipo, é coisa pequena, mas que eu vejo que, meu Deus, eu me sinto preenchida hoje com tudo, sabe? Sim. Muito preenchida. Sabe que uma coisa que você tava falando antes que eu lembrei, eu lembro muito bem do... que eu tive o meu trabalho, por exemplo, que a gente quer muito ajudar as pessoas a poderem melhorar a sua vida, né? Estava até falando no podcast anterior que o meu trabalho, eu descobri o meu propósito de acender e acender as pessoas. Acender sem S e acender, né, o sem S e com S. O acender sem S no sentido de ligar as pessoas, sabe? De fazer elas despertarem, aquele negócio apagado, tu entende? E acender com S no sentido de que quem já está crescendo possa crescer cada vez mais, sabe? E ajudar elas a encontrar caminhos. Eu entendi esse meu propósito, assim, porque eu ficava sempre pensando também assim, sabe? O que eu quero também fazer dessa parada toda e tal? Onde é que eu quero chegar? Por que eu faço o que eu faço? Mas eu acho que é muito essa... Eu acho que a nossa função, né, na sociedade, quando a gente vai olhar como influência. E uma vez eu também pensava isso, os caras falavam, tá, mas tu só vai agora dar aula, tu não trabalha mais, não sei o quê. Eu falo, mano, mas muitas vezes é através disso que a gente muda a vida das pessoas, né? De um conselho, de uma palavra, de uma visão. Por exemplo, eu tenho uma infância bem complexa e às vezes eu contar a minha história. O melhor, assim, um dia eu acho que eu nunca falei sobre isso publicamente, mas uma vez eu falei de uma história familiar, né, sobre alcoolismo e tal, e eu tinha uma aluna que depois fiquei sabendo que ela estava pensando em fazer uma besteira, e quando ela ouviu minha história, ela falou assim, caramba, né, tem volta. Cara, isso não tem preço. E aí ela mudou a forma de ver e decidiu não fazer a besteira que ela estava pensando em fazer. Então eu falo, cara, esse é o nosso poder, velho. Foi isso que eu desbloqueei em um dos cursos, em uma dinâmica que teve em duplas. E aí, quando chegou a minha vez de dizer, tipo, o que eu trabalho, tananã, e qual é o meu propósito, enfim, nesse sentido, eu falei, então, eu quero trabalhar com rede social e eu não tenho nada muito interessante a agregar. Eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha... que eu tenho? Tenho felicidade, empolgação, entusiasmo. E eu lembro que ele me olhou bem sério e ele falou, e tu acha que isso é pouco? Isso pode salvar a vida de uma pessoa. Sim, total. A tua felicidade, a tua empolgação pode salvar a vida de alguém. Sim. Se tu acha que isso é pouco, então começa a valorizar, porque tem muita gente que não tem isso. Não que tem precisa esse de pouco. alguém perto. Não tem esse pouco que você tem pra e que entregar. precisa de alguém assim. perto pra iluminar. Então eu penso, hoje eu levo muito a sério, sabe? Sim. De ser uma ponte mesmo de luz, assim, de inspiração. E eu sou feliz de falar isso. Antes eu achava vergonhoso. Eu pensava, nossa, mas é isso que tu tem pra acrescentar, Luciana? E conteúdo? E alta performance? E nananã? E gestão? Eu tenho conteúdo. E eu amo estudar, igual eu até falei. Mas eu entendo hoje que a pessoa precisa se reforçar como pessoa primeiro. Sim. É aquela coisa do CPF. Não existe CNPJ forte sem o CPF forte. Isso é certo, é balela. Não tem como. Não existe. Então, tu se reforçar como pessoa, tu se entender, tu ir no teu fundo mesmo e entender o que tu tá fazendo aqui nesse mundo, sem essa de, eu preciso achar um propósito, então só tem um. Não, a gente pode ter 45 propósitos diferentes. A gente pode ser multifunções. Sabe que eu tava recentemente até no encontro presencial que eu pude ouvir o Jacob Petri também.
E ele tava... Cara, quando ele faz as colocações dele, é muito complexo, assim. Porque tu entra em parafuso, né? Depois tu tenta encontrar uma forma de encaixar aquilo tudo que ele falou. E aí ele tava falando justamente da gente ter a consciência de quem a gente é, sabe? Quando tu passa a ter essa consciência de quem você é, ou pelo menos assim, o mais perto possível que você chegar disso, começa tudo a fazer mais sentido. Você encaixa melhor as coisas. Por que a vida das pessoas é muito perdida? Porque o cara não sabe do jeito que ele é. O que ele, e assim, não sabe o que é, não sabe o que é da vida, não sabe nada. Ou seja, aí vira um barco à deriva, certo? E, obviamente, você vai ser levado para um oceano um pouco mais turbulento, e daí você vai reclamar da turbulência, e daí você vai dizer que por que eu cheguei aqui. E aí você vai ter que voltar no processo. Entendeu? Cara, você não tem consciência do que você é. Tipo, eu te joguei aqui. E muitas pessoas me perguntam como eu faço isso. Uhum. Como? Como que tu chegou a isso? Eu sempre falo para as pessoas, eu comecei com terapia, fui para mapa astrológico, eu já fiz de tudo que tu imaginar. Já fui pra igreja, já fui pra ayahuasca, já consagrei, medicina ayahuasca, sabe? Que é xamanismo. Não é religião, é uma medicina da floresta. Tá. Também que é algo que tu entra pra dentro, ela é alucinógena. Tu olha pra dentro de ti, os teus BOs, as tuas questões. Isso foi algo que me desenvolveu muito também. Além disso, os cursos e tal. Então, tem todo um caminho. Não é tipo do dia pra noite. Tipo, então eu vou fazer um mapa astrológico ali e eu já me conheço. Até porque o mapa astrológico, ele vai trazer coisas boas e coisas ruins do teu signo. Ou sei lá, que seja, sabe? Pra quem acredita ou pra quem não acredita. Indiferente. Mas aí, por exemplo, sagitariano é forte em bebida. Então é encaixaçado e vai ir pro bar e vai morar no bar, beber todas e cair. Tá. Eu até era essa pessoa. Mas hoje eu escolho uma não outra ser. Vida, uma outra porque versão. tu pode. Porque tu pode pegar aquilo também, sim. tipo, mas eu não gosto disso aqui, eu vou dar uma mudada, vou dar uma organizada. Então, não quer dizer que eu não vou beber com meus amigos. Não. Não me entendam mal, entendeu? Tu não vai recusar uma bebida. Claro que não, mas hoje eu sei com quem que eu vou beber a bebidinha que eu gosto. Não vai ser à toa, entendeu? Então tudo tem um porquê. Tu começa a se organizar por dentro. Então eu busquei tudo isso e eu vejo que é um caminho, assim. Tudo te leva a alguma coisa. Essa conexão com a espiritualidade, me encontrei muito mais também. Me buscando, assim. E eu acho que essa é a forma de conexão, sabe? Eu tava pensando justamente, né? Quando tu começa a ter uma clareza melhor do que tu é, ou do que tu... Pelo menos do que tu gostaria de ser, certo? Porque às vezes eu não sei se a gente consegue ter essa clareza absurda sobre quem a gente é. Mas eu gostaria de ser essa pessoa X, e isso se encaixa, e eu tô confortável com isso. Eu acho que daí você consegue, a partir disso, buscar quais caminhos que te conectam àquela pessoa que você quer ser, certo? Porque... Pensa assim, a gente busca um caminho, busca vários caminhos, mas não descobre o centro, que é quem tu é nessa parada toda, ou quem tu gostaria de ser. Mas tem que cuidar muito da comparação também nisso, né? Não, total. Tem que ser um exercício muito individual. É. Porque, eu não sei se eu falei antes, eu acho que falei em bastidor, né? Que sucesso é uma definição individual, né? A vida começa a dar errado quando tu começa a querer ser outra pessoa, certo? Querer copiar o outro. Por exemplo, eu quero ser quem você é agora. Vai dar problema? Eu não vou conseguir demonstrar, ainda mais quando a gente pega só a versão da rede social, né? Com certeza. Eu vou pegar talvez o lado melhor, mais inspirador, né? Exato. Eu não vou conseguir ser 100% do tempo assim. E aí tu vai se frustrar muito. Vai se frustrar. E aí a gente começa a filosofar e diz o seguinte, cara, olha só, eu sei o que é felicidade porque em algum momento eu sou triste, eu sei o que é calor porque em algum momento eu passo frio. Ou seja, não existe 100% de tempo ser feliz porque daqui a pouco tu nem mais sabe identificar que você é feliz. Olha só, estamos ficando louco. E agora eu me lembrei outra coisa também, pra te se encontrar, pra eu me encontrar, tá? Vou falar por mim, pra eu me encontrar mais em mim, foi começar a assistir mais filmes legais, e filmes legais que eu digo que tem uma mensagem legal por trás. Por exemplo, sei lá, filmezinho até bobo ali, de criança, o Soul, que fala sobre... Enfim, bonequinhos que, tipo, é como se fossem as alminhas ali, daí... Que tem uma história legal, que te conecta, às vezes, até com a tua infância, com a tua criança. Ouvir música legal. E música legal também é conforme letras boas, sabe? Sim. Tipo, nada contra Marília Mendonça, eu amo, inclusive. Mas, tipo, infiel! Tipo... Só bebedeira. Tu tá ouvindo que alguém é infiel, tu tá cantando isso. Então, tu tá trazendo isso pra tua vida. Então... Sim. Eu acredito muito, e isso não é questão de acreditar, mas é
É física quântica, né? Que o que tu fala, o que tu comunica, tu sente, o que tu sente, tu pensa, o que tu pensa vira uma crença e se realizou. Então, se tu ficar repetindo ou cantando músicas ou assistindo filmes ou coisas que vão te levar pra um caminho assim, isso vai acontecer na tua vida. Notícias. Eu não assisto notícia, eu nem sei quanto tempo mais. Eu achei engraçado, só fazendo um adendo antes que eu esqueça. Eu tava assistindo com as meninas esse fim de semana o Gato de Botas 4, o último pedido. Aí eu assistindo o filme e falei, cara, o que esse filme me ensina? Porque daí ele passou por uma questão dele ter gasto praticamente todas as vidas dele, ele tinha só uma vida. E quando ele descobriu que ele só tinha uma vida, ele começou a ficar com medo, e daí ele deixou de ser quem ele era. E aí ele começou a ter problemas, porque ele tentou se conter, vamos dizer assim. E aí, no final, ele falou assim, caramba, né? Não, mas não é esse o caminho. O caminho é ser como eu sou mesmo, e vão pra cima. Legal. Então, eu achei muito legal, porque eu tava falando agora, eu lembrei, porque eu tava com as meninas, a gente assiste filme de criança com elas, porque na televisão lá em casa eu não mando mais, não tem mais o que fazer, né? Aí eu fiquei, cara, mas que mensagem eu tiro desse filme O Gato de Botas 4? É isso. Então, o Soul, que é esse, ele também é desenho infantil, e ele traz sobre o propósito de vida, que é justamente o propósito de vida, às vezes, é tu viver a tua própria vida, como quem tu é. O Viva, a Vida é uma Festa também. É um filme lindo, é infantil também, e ele traz a questão dos teus ancestrais, da tua ancestralidade, dos teus parentes, que às vezes a gente não considera, não lembra, não conta, mas que a gente é um pedaço deles. A gente passa, o nosso DNA passa até 7 gerações antes da nossa. Então a gente é os nossos ancestrais. O que teus ancestrais faziam? O que eles gostavam? Como é que eles viviam? O que tu repete de padrão? O que tu não repete? Inconsciente, a gente não sabe. Então buscar a tua história, olhar tuas origens, isso é muito legal. Então esse filme é incrível, é lindo, lindo mesmo, assim, eu morri chorando. Inclusive... King Richard, eu acho que é outro, que é aquele da Selena. Tem várias dicas aí de filmes aí pra vocês assistirem. Já salva aí. É da Serena, aquela tenista lá, tá, famosona. Serena Williams. Lindo o filme, lindíssimo também. Então, nesse sentido, a questão de notícia, eu não ouço notícia, meu padrasto fica louco. Ele diz, Luciana, tu tá desinformada, tu não sabe nada, isso é ignorância. Eu falo, ai, como é bom ser ignorante. Porque eu estou ignorando questões ruins. Não quer dizer que eu não acompanhe. Mas eu não ligo noticiário pra ouvir do início ao fim. Criança foi baleada não sei aonde, foi atropelado Programa não sei do quem. Datena. Não quer. Comandante Hamilton. Aí liga pro Datena e conversa com ele direto. Não, essas coisas aí não me pegam mais. Então, tu imagina, mas tu pensa assim, louco, como é que o cara vai sair depois de um programa Brasil Urgente? Não tenho nada contra. Mas como é que tu vai sair depois de um Brasil Urgente e tu vai conseguir dormir? Não tem? Como é que tu vai te alimentar bem? Como é que tu vai ter vontade pra, por exemplo, pra sair, pra correr, pra ir pra academia, pra ir, bora lá, o meu brother, vamos conversar aí, tomar um café e tal, vamos trocar umas ideias sobre o negócio e tal. Cara, é óbvio que vai dar problema, mas tu e entende? Até não é por tu ser alienada, tipo, então tu não se preocupa com as coisas que acontecem no mundo. Eu me preocupo com as coisas que acontecem na minha volta e com a diferença que eu consigo fazer com as pessoas que eu consigo alcançar. Eu vou conseguir fazer alguma coisa por aquela criança que tava na rocinha, que aconteceu alguma coisa com ela. Eu não tenho como chegar lá. Mas eu consigo fazer a diferença nas pessoas na minha volta, no meu ecossistema. E aqui eu faço a minha diferença. Porque se eu ficar sabendo disso, eu vou ficar triste. Aí eu ficando triste, eu vou passar tristeza pra outra pessoa. É exatamente o que tu falou. Aí comentei com outra pessoa sobre a notícia triste. Aí tu viu que fulano morreu, tu viu que não sei o que... E aí virou um centro de tristeza. Isso. E aí tu só consegue ver o lado ruim de tudo. Então eu percebo a diferença que fez, assim, ó, gritante na minha vida. Essas questões de filme, música, notícia. Só por isso aí... Já foi, né? Só por isso aí. Bastante. Se a pessoa, não, tipo, só limpando isso aí, nossa, se você cuidar ali, já muda muito. Tipo, não tenho tempo pra fazer terapia, não tenho dinheiro, não tenho... Legal, mas então começa por aí. Faxina nos seguidores. Nossa senhora. Para de olhar coisas que só tem notícia ruim. E assim, também não quer fazer nada disso? Tá tudo certo, tá né? tudo só não certíssimo. reclama. Para de encher o saco dos outros, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu falo pros caras, os alunos chegam pra mim... Os alunos chegam pra mim às vezes e falam assim, mas não tenho tempo de ler os livros que você falou, eu não tenho tempo disso, eu não consigo, porque lá na empresa... Eu falei, cara, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu, só para de encher o saco dos outros, mano. Ou seja, para de ficar pedindo, onde é que eu encontro a solução, mano? A solução tá aqui. Tu tá me dizendo que não tem tempo, então entende que não tem solução. Então Eles me falavam muito. Está.
mas é que tua positividade é muito tóxica, tu tá sempre feliz. Tóxico é tu que tá sempre reclamando. Vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Não, entendeu? E não tô sempre feliz, é o que eu falei. Não é isso. Mas eu sempre comunico. Tipo, eu posso estar assim, na maior M. Eu tô me forçando aí. Talvez eu seja tóxica comigo mesma, mas eu tô aqui, mas essa influência que tu tá exercendo para as pessoas. Exemplo, por exemplo, o mercado, geralmente quando eu vou falar sobre economia e tal, quando a gente vai ouvir sobre economia, cara, as notícias cada vez são assim, você vai olhar, são preocupantes, porque é dívida, é o mercado caindo, é o mercado tal inflacionando, é isso acontecendo, você olha, cara, óbvio que você fica preocupado. Só que, por exemplo, é uma informação que eu preciso ter porque eu tô no mercado, eu preciso ter. Só que eu tenho que entender que essa é uma informação que eu preciso ter porque ela tá linkada ao quem eu sou, certo? E o que eu faço, né? Quando você diz assim, cara, eu não sou igual ao Darlan, portanto, eu sou um outro eu, e esse meu eu não precisa disso, tá tudo certo. Show de bola, é isso aí. Então não é que você tá desconsiderando o que está acontecendo no mundo, é que você, teoricamente, está dizendo o seguinte, cara, estas informações não fazem parte da minha vida. Não fazem parte do meu eu, portanto, eu não preciso delas para fazer o meu como. É isso. Entende? Então tá tudo certo. É isso. Quais são teus planos agora? Ai, nossa, são... Eu sei que tu tá deixando tudo acontecer, mas assim, não, o que que tu tá... Não. Eu quero um pouco da tua visão, assim. A minha visão, tá pegando minha visão é grande. Tá? Não, agora eu quero focar na rede social. Realmente, Tá. assim. Eu quero trabalhar... Eu trabalho já hoje para outras empresas como influenciadora digital. E o meu diferencial como Público influenciadora... super engajado, né, Lu? Ai, graças a Deus. Os públicos são super incríveis, engajados. são incríveis, sério. Os meus seguidores são incríveis. Quando eu abro caixinha de pergunta, tem umas perguntas cabeludas que às vezes eu fico, gente, vocês tiraram de onde isso aí? Não é aquelas perguntas tipo, que linda a cor da tua bota. Não, é umas perguntas, sabe? Então, olha, meu público não tem o que falar mesmo. São os melhores seguidores do mundo. Mas assim, eu quero focar cada vez mais no marketing digital. Hoje eu trabalho como influenciadora digital. Eu produzo conteúdo, eu faço o criativo, o estratégico. Eu entrego um conteúdo completo, então, né, para os meus parceiros de negócios. Enfim, tô tendo várias parcerias novas agora também. Eu tô muito feliz que estão me chamando, tu entende? Ah, legal. Eu vou começar a arrecadar, em seguida eu vou bater na tua porta aí, tá chamando, pedindo pra oferecer Só meu questão de serviço. tempo. Ah, vai. Mas também estão me notando, isso é muito legal. Na verdade, eles vão te chamar, tu não vai precisar bater na porta. Mas eu vou bater também, não tem problema. Mas Eu vou infernizar todo mundo. Vão vir ao natural, eles vão vir ao natural, daqui a uns dias estão batendo na tua porta e tá tudo certo. Amém. Legal. Mas tá incrível, assim, e eu quero seguir com foco total nisso. Inclusive, até o meu público é tão engajado, e olha que louco isso, né? Me mandaram na caixinha de perguntas semana passada, perguntando quando que eu ia abrir uma mentoria para empreendedoras. Tá. E eu tava com esse plano há muito tempo já. Sim. Engavetado dentro de mim. E eu pensava, alguma vozinha dentro de mim falava, não é capaz, não tá pronta ainda, precisa de mais um curso. Não tem conteúdo pra isso, Mas tu não alguma tem conteúdo coisa pra não isso. tá pronta. Tu não E tem eu pensei, vou capacidade, responder essa tu não tem caixinha, porque eu capacidade. acordei feliz, sabe? Lendo aquilo. E eu pensei, tu tá precisando da validação externa, né, Luciana? Tá precisando, né? Vamos dar uma olhadinha pra ti. E eu respondi, eu falei, cara, que coisa linda essa mensagem e tal. Tô planejando há muito tempo, só não consegui estruturar ainda e tal. Me manda mensagem aqui quem tem interesse. Deu. 14 mulheres me mandaram mensagem. Tá, Isso você pra já- mim foi você chocante. Já tem um grupo de mentoradas. Hein? Já tá no WhatsApp, já chamei, já coloquei as destravadas que a galera pediu pra destravar no marketing digital, não sei o que. Eu falei, nós vamos fazer acontecer. E agora eu vou fazer, já tá rolando. Mas olha que louco que às vezes quem me olha pelas redes sociais pensa, ai, mas ela é super, né? Como ela é destravada, como ela é desenvolvida, como ela é desinibida. A gente tem as nossas questões, todo mundo tem, olha, tá aí uma baita de uma questão que eu fiquei, olha que bom, precisou alguém me mandar essa mensagem pra eu criar coragem de escrever ali, e aí vim 14 pessoas Mas tu interessadas. sabe, Lu, que eu tive agora já alguns alunos assim, a gente vai, cara, que assim, cara, quando tu dá o teu melhor, os sinais eles vêm automaticamente, né? Bem. É uma coisa assim, cara, tu fica às vezes assim, mas eu não recebo, parece que não vem em cima. Tá aí um pau velho, morrendo quase, vai trabalhar sem motivação, não aproveita as oportunidades que tem. Ah, mas eu ganho mal. Cara, tudo certo, velho, mas tu vai ganhar bem quando tu começar a mostrar uma coisa diferente, né? Quando tu começar a ouvir tua intuição, entender o que tu quer, se tu tá no lugar certo. Soltam mais essa parada aí tu começa, de fato, eu também fui um cara assim no início da minha carreira até, de mentorando, palestrando, eu era um pouco mais comedido, porque eu ficava, né, tava ainda no início, não sabia se eu cara, falava o que eu realmente queria falar, e quando eu vi que realmente deu resultado, quando eu realmente fui quem eu sou, dizer assim, cara, se eu tiver que falar palavrão, eu vou falar, se eu tiver que falar uma coisa que eu acho que tem que ser falada, eu vou falar.
eu sou um cara que eu já chego, mano, vocês não trouxeram alguém aqui pra ficar abraçando árvore, eu não vou abraçar árvore, não vou ficar abraçando o Mickey aqui, eu vou chegar e vou falar o que eu acho que a gente tem que falar, é papo de adulto, velho, é de todo mundo acima de 18 aqui, beleza? Então vamos lá, certo? O que tem que fazer? Isso aqui. Não fizer, não vai dar certo, vai ficar aí chorando, beleza? Enquanto eu não era assim, eu já tinha resultado, mas não tanto. Então acho que a gente liberar, às vezes, essa nossa zona de potência, assim, sabe? Ela tá guardada, assim, você tem que liberar. Eu acho que é super importante, assim. E tu libera isso pelo autoconhecimento. Não adianta. Eu só liberei, eu só tive força e certeza de fazer o que eu tô fazendo quando eu tive a certeza de quem eu era. Sim. E gostei da pessoa que tava dentro de mim. Tipo, fiz as pazes comigo mesma, sabe? Minha psicóloga falou isso uma vez, porque eu falei pra ela, eu tenho me sentido sozinha e tal. Ela falou, dá a mão pra ti e faz assim, ó. Se agarra bem firme. Boa, e eu falei, exercício. nossa, que doideira isso aí. Ela tá bem piradona, né? E eu fiz isso aí um dia. É a melhor coisa que existe no mundo. Porque é tu contigo mesmo. Por mais que tu tenha 45 mil pessoas na tua volta, bem nos fins dos fins, o caixão só cabe uma pessoa. É tu contigo mesmo. E tu pensa agora, nesse exato momento, quantas pessoas devem estar pensando em ti, pensando assim, nossa, tomara que a Lu faça um excelente podcast, que ela se dê muito bem na vida. Será que tem alguém pensando nisso agora? Com certeza. Tenho certeza absoluta. Né? Tenho certeza. Então, aí as energias... Se não as pessoas aqui, as pessoas em outros planos, em outros planetas. Sim, mas Os meus ancestrais, toda a galera, se não tiver tenho pensando, certeza. tem que ser tu mesmo, entendeu? Tipo, tem que ser tu. Eu chego para as pessoas e falo assim, cara, eu sou o meu principal torcedor. Sim. Assim. Porque quando eu não for meu principal torcedor, cara, o que vai acontecer? É que hoje eu entendo que eu tô protegida, eu tô acompanhada, sabe? Talvez a gente não esteja nunca com alguém, tipo, aqui no plano físico. Mas no plano espiritual a gente tá acompanhado sempre. Sempre. Eu sinto um manto de proteção em cima de mim. Depois que eu comecei a buscar mais espiritualidade, não questão de religião, eu não tenho nenhuma religião. Hoje eu não me encaixo em nenhuma das religiões, até porque eu entendo que a doutrina das religiões encaixota um pouco e eu não gosto da obrigação de fazer certas coisas. Então hoje eu não me encaixo assim, mas a questão da espiritualidade eu me sinto protegida. Sabe? Eu não sinto fisicamente, mas eu sinto essa proteção. Eu sei que tem muita gente atrás de mim. Os meus ancestrais estão todos... Parece que eu sinto e vejo eles me olhando assim, ó, tipo, vai, bora. No meu tempo não era fácil assim, vamos que tá fácil pra ti agora. Te mexe, tamo aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Vai, sabe? Sim. Então, quando tem essa tua consciência de que, cara, toda a galera que veio atrás de ti... fez tudo o que fez pra ti tá aqui hoje, pra te fazer acontecer o que tem que ser feito. Sim. Talvez eles não puderam lá, talvez as mulheres lá atrás, minha atriz, avó, sei lá eu quem, não tinha condição, não tinha como, mulher não tinha direito, não tinha nada. Direito, não tinha poder, não tinha abertura, nada. E aí hoje nada. a gente tem rede social e aí fica, eu tenho vergonha de aparecer na internet. Pois é, então vamos trabalhar isso aí, porque agora é a hora da gente fazer acontecer, entendeu? Se a gente não vê isso, que é um tempo muito fácil, a gente tá num tempo muito fácil. Sim. Se a gente não cria essa consciência... Acho que a mudança é... Eu não sei se tu tem também essa... Quantos anos tu tem, Lu? 33. 33. Tô com 37. Eu tenho essa impressão de que quando eu era adolescente, a gente tinha ferramentas... A gente tinha fome em excesso, mas não tinha tantas ferramentas ainda. Tô falando, tipo, há 20 anos atrás, tá? Então, começaram a aparecer algumas ferramentas, mas a gente tinha muita fome. Né? E não tinha as ferramentas. E hoje é quase o contrário. Hoje a gente tem as ferramentas, mas falta a fome. Por que falta a fome? Porque às vezes falta a identidade, sabe? Isso aí. Por que falta fome? Por que eu não tenho fome? Por que eu tô desmotivado? É porque tu não entendeu quem tu é, ou que tu tá fazendo essa parada toda, ou que na pior das hipóteses tu não escreveu quem tu é. Tá, pode ser que não é o que tu queira ser, mas tá, eu defini que eu quero ser tal coisa, mas... Toma algum partido, entendeu? Toma alguma direção que depois parece que as coisas vão acontecendo, né? Que depois tu muda. Eu vou te dar um exemplo. Eu, sei lá, tenho 37. Cara, tem uma coisa que coloca assim na minha cabeça que com 40 anos, sei lá, eu quero trabalhar com gastronomia. Eu adoro cozinhar, sabe? Eu adoro fazer comida pros amigos e tal. Eu falo, sei lá se eu quero fazer o que eu faço. Pode ser que eu mude. Por que não? Eu vou ser o mesmo eu, com como diferente, entendeu? Fazendo coisas diferentes, assim. Mas não vou mudar o eu. Eu só vou mudar algumas coisas que eu vou fazer. Mas no final das contas, eu quero, lá no final, que as pessoas estejam felizes, que elas gostem de estar comigo, que eu faça elas evoluir, entendeu? Isso é a pirâmide do indivíduo, né? Que, na verdade, da identidade da pessoa, que hoje tá distorcida. Essa pirâmide, ela deveria ser a base quem eu sou, depois o que eu faço e depois o que eu tenho.
Sim. E muitas vezes ela tá completamente invertida. Primeiro é o que eu Sim. tenho. Então, eu tenho bens, eu tenho carrão, eu tenho roupa, eu tenho nananã. Aí eu faço tal coisa e eu sou... Nem sei quem eu sou. Ou às vezes eu faço. Fazer. Eu fui criada assim, na verdade, né? Isso. Que, na verdade, todas as famílias, se tu for ver da nossa época, assim... Era... Arrumou tua cama? Foi bem na prova? Estudou? Fez tal coisa? Fez. E a gente aprendeu que a gente deveria demonstrar o nosso amor fazendo coisas. Sim. E a gente chegou na fase adulta e a gente começou a demonstrar fazendo. Então trabalha, vai aqui, acorda cedo, faz. E quem tu é? Não sei, não interessa, não tenho tempo pra pensar nisso. Não tenho tempo. Tipo assim, aí dá problema. E aí entendeu? inverteu a pirâmide. Então a gente acabou se perdendo um pouco nisso. Sim. Eu tava perdida nisso. E eu me perco às vezes ainda fazendo. Quando vê, eu tô correndo. Sabe aquele negócio de São Paulo? Minha irmã mora em São Paulo. Toda vez que eu vou lá visitar ela, eu pego o metrô e vou pra José Paulino comprar roupa, porque eu sou dessas. E quando a gente entra no metrô, sabe aquela loucura quando sai do metrô e vai aquela boiada assim, ó, correndo? Tá. Toda vez que eu vou pra lá, eu entro correndo no meio da boiada também. Por quê? Porque eu entrei no fluxo e eu nem sei. Sim, Eu efeito nem manada. sei o porquê. Deu? E aí, a última vez que eu fui com a mãe, quando a gente viu, tava toda a galera indo pra cá e tava nós e mais algumas pessoinhas voltando, assim. Eu falei, tá vendo, mãe? Eu bem louca, né? Filosofando. Olha, mãe, como é bem bom andar contra fluxo, né? Olha que delícia. Todo mundo indo pra lá, embolotado, correndo, né? E nós aqui, ó, voltando. Totalmente contra o fluxo. E eu falei, isso é uma metáfora da vida. Eu filosofando no metrô de São Paulo. Mas é verdade. Como é bom, hoje eu amo tá contra total o fluxo. E ser chamada total de louca sempre, porque hoje eu já tenho carta branca, sabe? Sim. Já me chamam, louquinha lá da estiva. Eu falo, isso, é a louquinha da estiva, sou eu. Ai, que delícia, hoje eu tenho liberdade, sabe? Ai, que bom, já me conhecem assim. Antes Tá eu tudo falava, certo. tenho especialização em mestrado Não é bem em assim. alimentos Não, de não, origem não. animal. E daí eu Calma. pensava, tô liberada já pra ser louca? Obrigada, agora eu vou ser eu, então. É como se eu tivesse estudado Sim. pra fazer... E mostrar que eu sou porque eu já fiz. Agora eu posso ser. Obrigada, sabe? Sim. Eu sinto total isso na minha E vida. pra deixar assim. bem tangível, até esses dias eu tava pensando nisso, né? Quando tu vai nessa, o que eu sou, né? Porque às vezes é uma diferença. Cara, beleza, o que eu sou. Aí tu vai ter que colocar aqui, o que eu sou. Cara, não é fácil de responder essa pergunta. Hoje eu já tenho mais facilidade. Entende? Mas eu digo assim, para pessoas, vamos dizer assim, 90% das pessoas que não buscaram Não. tantos cursos, Não. que não filosofaram tanto. Mas aí vamos dizer o seguinte, se eu fosse da forma bem crua agora, assim, bem fácil, ó, vai lá, define aí o que tu é. Sei Eu lá. sou uma mulher inteligente, criativa, sincera, transparente, feliz, autêntica, animada, Tá. que ama viver, que ama as pessoas, que ama comunicação, que ama se desenvolver, Isso. buscar. Mas daí pensa, o que tu é, precisa definir o que tu vai fazer, teoricamente, certo? Então vamos dizer assim, vamos deixar bem fácil. Alguém aqui do outro lado na câmera tá nos ouvindo, tá achando, porra, beleza. Que seja assim, ó, eu sou a felicidade. Tá, ok, legal, bacana. Cheguei numa palavra. Tá, o que tu vai fazer, o que tu vai buscar fazer que te liga a essa tua potência, aí tu tem que começar a imaginar, coloca aí no papel. O que eu sou? Coloca uma palavra, 2 no máximo. Isso aí. O que tu vai fazer, o que você vai fazer, que vai te linkar isso aqui, certo? Qual seria uma profissão, qual seria, sei lá, uma E que não forma de precisa ser trabalho? só uma coisa, né? Isso, não A precisa gente é ser. infinitas possibilidades. Infinitas E possibilidades. antes eu me fechava uma Isso. coisinha e pensava, então eu vou ter que Aí ser tu isso. vai linkar isso, tu vai começar a linkar. Só que link que eu sou, o que eu vou fazer tem que estar linkado ao que eu sou, essas palavras-chave que eu sou. Beleza. E aí depois, vamos colocar no terceiro estágio, é o que Ter. você vai ter. A partir do momento que você é e o que você faz, vai definir. Quanto mais convergência tiver, Mas aí tem um outro probleminha que pode estar fraturado, que é o meu caso também, que é o ter, né? Porque aí quando tu tem, muitas vezes tu faz o quê? Não posso ter. Não pode ficar aqui. Ai, não, isso aqui não é meu. Então tu tem um probleminha ali de merecimento também. E aí tu tem que dar uma olhada, por que eu acho que eu não mereço? Tem alguma coisa que tá fraturada dentro de mim. Sim. Eu me sinto um pouco assim também. Eu sinto hoje, vendo tudo isso, eu sinto um pouco de fratura no sou, no faço e no tenho. E é normal, acredito, eu espero. Não, e tem, tem um ponto que eu vejo que até o próprio Paulo Vieira fala isso, né? Que são 4 perguntas, eu acho que não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, mas eu acho que o primeiro grande estágio da vida, ou a primeira grande dificuldade normal de uma vida é a gente de fato entender o que nós somos. Segundo, é a gente passar por aquela crença de será que eu tenho capacidade? Terceiro, será que eu mereço? E quarto, é lidar com orgulho. Porque quando você passou assim, ó, sim. eu defini quem eu sou. Eu entendi que eu sou capaz.
eu entendi que eu mereço isso que tá acontecendo comigo. E aí você vai ter que passar por um caminho que se chama orgulho, que é você não cair nessa cilada, que essa difícil. pode te quebrar, que é você tá super mega confiante e ao mesmo tempo vestir aquela armadura chamada orgulho e você se tornar uma pessoa diferente de quem era antes e diferente de que te trouxe até aquele determinado momento. Então, acho que tem tudo isso, né? É que aí tem um caminho, e quando tu chegou no caminho, lá no sucesso, Isso. que é o topão, daqui a pouco tu pode Isso, descer as escadinhas da isso. arrogância, Porque você da caiu nesse lado do prepotência. orgulho, né? Aí já era. Caiu nesse lado do orgulho. E Então, é fácil também, tem que vigiar o tempo inteiro. esse nosso papo tá parecendo uma aula de filosofia. Ai, eu quase. amo, eu sou muito filosófica. É, Eu até falei que ia dar nisso. Eu ia dizer que só faltou uma caipira aqui, pra não ficar bem doido ainda. E começar a falar. Aí nós ia 3 horas aqui, mas tudo bem. Mas tem um exercício que a gente fez, uma dinâmica, que era pra te descobrir quem tu é, digamos assim. Aham, Que era pra colocar 3 pessoas que tu mais admira, tá. independente, pode ser qualquer pessoa da vida, tá? Eu coloquei, tipo, Ivete Sangalo, Tá. minha mãe, e não lembro quem era a terceira pessoa, sei lá. E aí eu comecei a colocar, tipo, Ivete Sangalo. O que eu admiro nela? 4 qualidades que eu admiro em cada dessas pessoas. Aí eu coloquei autêntica, feliz, otimista e energia boa. Tá. Aí minha mãe, autêntica, feliz, otimista. Você vai não sei. identificando os padrões, Que né? cilada é essa? Aí a terceira pessoa, coloquei meio parecido. Eu falei, o que tem aqui? Coloquei meio parecido as 3 É tu. pessoas. Eu falei, por quê? É tu. Essas qualidades a gente não consegue ver no outro o que não existe na gente. Ou eu não sei se daria certo, mas assim, pra mim funcionou muito bem o dia que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, porque eu tava fazendo um reposicionamento da minha marca, e eu pedi para as pessoas me definirem, assim, cara, o que vocês enxergam em mim? Quem eu sou, em 3 palavras pra você, Legal. né? E aí, quando você vê, cara, você vai ver que tá ali a resposta, né? Então, vamos dizer assim, o que eu sou, vamos dizer que a pessoa aqui não conseguiu definir uma palavra aqui, sei lá, não consegui, não achei, não tem nenhuma aqui. Vai lá, abre uma caixinha de perguntas no Instagram e pede assim, quem eu sou pra você em 3 palavras. Ah, boa, Sei lá. gostei. Aí a pessoa vai ter respostas ali, você vai ver, cara, porra, tá ali, já tem um padrão ali dentro, entende? total. 5 pessoas te definiram, tem um bom. padrão. Aí, opa, já tenho ideia de quem eu sou. Depois, tal, o que eu vou fazer que linka com quem eu sou? Porque daí vem uma decisão difícil também. É você mudar o que você faz pra linkar com o que você é, né? Porque senão também não vai melhorar. Não adianta, agora eu sei quem eu sou, mas o que eu faço não tá nada linkado com o que eu sou. Opa, só um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro passo, quem eu sou. Faz as dicas que a gente falou aqui. Isso Segundo aí. passo, o que você vai fazer que linka com o que você é. Terceiro passo, é praticamente natural. Só que daí sim, leva tempo. E quando você alinha as 2 primeiras, você tem que deixar o tempo agir, né? Porque, cara, nem sempre você quer tudo na velocidade que você quer, mas o tempo vai agir. Se você alinhar as primeiras questões, você vai conseguir fazer com que o tempo te ajude. Eu até lembrei de uma questão quando eu fui... Eu fui palestrar pela primeira vez no Gramado Summit, que era um grande sonho que eu tinha. Sim, eu vi. Eu coloquei foi um post que eu fiz no ano anterior, eu falei assim, não é uma questão de ser, mas uma questão de quando, certo? Eu fui lá, fiz uma foto do palco principal, falei, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Ou seja, cara, eu já sabia que isso ia acontecer, eu só não sabia quando. Por quê? Porque eu estava todo alinhado para isso acontecer. É isso. Tu entende? Eu fiz o que precisava ser feito, eu cumpri o processo, só que eu não consigo determinar quando vai acontecer. Entende? Mas que vai acontecer, vai. Né? Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então, pra mim, foi muito isso, assim. Eu sempre fui um cara que pensa assim, cara, eu vou fazer a minha parte e o tempo se encarrega do resto. É isso. Tu entende? Ô Lu, beleza? Estamos viajando na maionese, tá legal pra caramba. Já coisa mais estamos boa. mais de 1h10 aqui conversando. Tá Eu uma fico loucura. mais. Tá? Nós temos mais 3 horas, não podemos ficar? Tá? De boa tem bateria, tem Eu tudo fico aí. de boaça. Não, tá de boa. Ô Lu, mas vamos pros nossos recados finais, assim, eu quero que tu faça tuas filosofadas finais, assim, o que tu quer deixar de Bora. recado pra esse povo, sei lá, o que tu ainda não falou, que tu quer falar, enfim, cara, fica super à vontade. Cara, eu acho que eu vou ter que falar a mesma coisa que eu falei quase todo o podcast. Busca autoconhecimento. Vai buscar se conhecer. Busca estratégia, busca outras formas. Não fica querendo entrar no padrão do que as pessoas te impõem. Não faz isso. Isso é um desperdício de vida. A gente só tem uma, sabe? E o tempo conta. É muito rápido que passa. E daqui a pouco, quando vê, já foi a tua vida toda. E aí a tua versão... Eu sempre tento pensar isso, sabe? Quando eu penso em autoconhecimento, eu penso... A minha versão de 80 anos, 90 anos, vai olhar pra essa versão e vai dizer, ainda bem que tu fez tudo isso aqui, ó. Foi horrível, tipo, o que tu passou, eu sei como é que foi difícil, mas ainda bem que tu fez tudo isso aí, porque daí, por isso a gente conseguiu chegar aqui onde a gente chegou. Porque senão minha versão de 90 anos vai estar lá olhando e vai dizer, ai, filha,
Nossa, que desperdício de vida. Agora tu quer agir com 80 e poucos anos, tu quer sair viajar, tu quer aproveitar a vida, aí tu quer... é tarde agora, sabe? E eu valorizo muito a vida. Então, acho que esse é o recado master, assim, que eu deixo. Só valorizem a vida e a existência de vocês. O tempo, se conhecer é tudo. E saber quem tu é e não ir na opinião dos outros, não ouvir. Silenciar um pouco as vozes externas mesmo, sabe? Eu costumo dizer isso pra ouvir a tua voz interna. Te dar voz, ouvir a tua intuição, dar espaço pra espiritualidade, pros teus momentos de conexão. Isso muda tudo. Isso muda o jogo. Também que também, sim, se é pra chorar, chora. Se é pra rir, nossa, com certeza. Entendeu? Com tá certeza. Tudo de boa, só não não na rede fica... social. Só não na rede social. Não Fecha chora. a porta do quarto, chora. Não, porque assim, o cara, chorar na rede social, vem um não. monte de gente por negativa, dizer isso aí, que nem você falou, não, é verdade. Eles vão se conectar, eles vão gostar. Eles vão se conectar, isso aí, porque a maioria das pessoas tá nessa choradeira às vezes, entendeu? Então é assim, cara, a vida é um negócio meio estranho. É linda, mas, cara, mas tem que entender que, cara, realmente fazer as coisas não darem tão certo fazem parte do processo. O problema, sempre que eu digo, é que a gente só consegue ver que deu certo depois que o processo passou. Durante é muito complexo. Então, e esse eu acho que é o maior desafio. É você entender que lá no meio do deserto você vai sentir tudo aquilo lá que eu falei que vai acabar acontecendo e tá ok. E você só vai ver que foi legal depois que você atravessou e buscou o troféu. E tendo uma visão clara de onde tu quer chegar. Isso. Eu quero chegar lá, então beleza. Isso. Mas o grande problema é que quando você passar o deserto e pegar o prêmio, o que acontece? Vem mais um deserto. Ou seja, a vida é um ciclo de desertos que você atravessa. A vida é louca. Cara, mas que coisa ruim isso tudo. Mas é assim, entendeu? Curte a viagem, curte a tipo viagem, assim, mano, é isso aí. E tipo, a gente hoje, a gente tá gravando aqui contando história, né? A gente poderia hoje estar, sei lá, trabalhando num lugar infeliz, porque a gente não se desafiou. E hoje a gente tá aqui podendo contar uma história porque de alguma forma a gente tomou escolhas que de certa forma nos fizeram passar pelo deserto de uma forma forte, corajosa, e hoje a gente tá enfrentando outros e tá tudo certo. E quer saber quando estiver passando pelo deserto? E assim, meio que não acelera o carro, dá uma debreia, né? Debreia, vai da velocidade mais baixa, curte o caminho, agarra o cinto bem, segura no puta merda, bota uma música legal e curte. Só isso vai, aí. porque isso aí, a vida é assim. A vida é assim pra todo mundo, não é só pra nós, pra todo mundo. Então é ter essa consciência de que vai ter o momento da vista bonita, vai ter o momento do deserto, só agarra no puta merda e segura. Que o vento vem forte. Recado final pro povo aí, Lô? Recado final pros teus aí, quer falar alguma coisa? Quer dizer pra galera onde é que eles te encontram, alguma coisa aí? Seguir aonde? Boa. Como Me é que é essa parada? É no Ludreon, meu Instagram. É Dreon com D de dado, tá? Não é Breon, porque a minha dicção também é meio daquele jeito. Me sigam lá, tô sempre postando conteúdo legal, sempre procurando trazer coisas inovadoras, diferentes, processos disruptivos, assim, de questão de venda de produtos, parcerias para trabalho também, se quiserem me chamem, vou ser muito feliz em trabalhar com você. Nem sei quem é. Mentira, eu não trabalho em qualquer pessoa, tá? Vamos começar por aí também. Tá. Os produtos tem também. Tem que estar alinhado aos teus valores, quem tu é, Tem que estar alinhado aos meus valores. Já recebi propostas de muitas pessoas e já recusei muitas propostas também, porque tem coisas que não estão alinhadas comigo. Então tu tá aqui é porque tá alinhado também. Tá alinhado. Tu a gente filosofou o tempo inteiro, tu acha no podcast se tu não concordasse comigo. Com toda certeza. Tá, então tá bom. Produtos, assim, enfim. Já me ofereceram várias vezes pra fazer os negócios de cílios, lash lift, não sei o que lá. E eu falava, gente, mas é que meu cílio já é grande, já é curvado, não vou fazer. Porque daí vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Vai ficar o mérito pra aquela pessoa e meu cílio é assim de natureza. Então eu não quero ficar vendendo gominha de crescer cabelo. Eu sei que essas coisas não funcionam. Então, tipo, eu não vou enganar ninguém. Meu terceiro ponto ali de pessoa, como que eu te mandei ali da lista, é transparência. E isso é muito forte em mim e eu nunca vou enganar as pessoas por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Não, se não tá dentro do meu propósito, então... Não sei, não. Veja aí. Vou analisar a tua proposta pra ver se faz sentido com a minha pessoa e minha personalidade. Mas amo trabalhar com isso. Amo trabalhar com marketing digital. Me chamem nas redes sociais. Me sigam. E era isso. E vamos seguindo aí, né? Seguem acompanhando os novos capítulos. Certamente serão vários ainda. Né? Serão vários ainda. Lu, muitíssimo obrigado pela tua presença. Por ter contagiado essa galera aí também. Continua aí com o teu trabalho, sempre
firme, forte, alegre, sempre os teus stories, sempre aquela velocidade, massa, Eu amo. aquela loucuragem, fala, sei lá, que loucura. Né? Tá sempre no 220, Sempre. entendeu? Então eu acho que é legal, uma grande influência, parabéns pelo teu trabalho, desejo muito sucesso nas tuas novas escolhas, nas tuas Obrigada. novas jornadas. Conta sempre comigo, obrigado por estar aqui. Galera, muitíssimo obrigado por vocês estarem novamente em mais um episódio do Mentabilidade Podcast. Tenho certeza que ele pode ter te ajudado a mudar algumas percepções da tua vida. Fiquem sempre com a gente, vamos pra cima e vamos dar-lhe. Vamos Tá dar-lhe. bom? Mas Vamos Deus dar-lhe. livre. Só Abraço pra acelera. vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.